tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esta sessão do Seminário Internacional de Estudos Globais. Hoje recebemos aqui na Universidade Aberta, muito prazer, a senhora doutora Cláudia Gameiro, do Jornal de Leiria, que aceitou amavelmente apresentar esta conferência sobre o declínio do jornalismo da perspectiva da teoria política de Hannah Arendt. Hannah Arendt é uma grande filósofa do século XX, uma grande pensadora, e que nos dá chaves importantes para compreender o mundo atual e a globalização em que estamos. Realmente é uma das filósofas mais profundas e mais originais, que sempre que as visitamos podemos olhar aquilo que são os fenómenos do nosso mundo, os grandes dramas, os grandes problemas, os grandes desafios, a uma outra luz. É alguém que realmente descasca a realidade e dá-nos a ver aquilo que geralmente não se vê a um primeiro olhar. E sem dúvida também tenho descoberto nos últimos tempos e cada vez estou mais encantado com esta filósofa que não quero mais ler e aprofundar. E, portanto, foi bom saber que a doutora Cláudia Gameiro tem como profissão jornalismo, mas também investigadora e se doutorou precisamente sobre este tema. E queremos agradecer muito a sua disponibilidade para partilhar aqui o resultado da sua operação e da sua investigação e da sua operação aqui com os nossos estudantes da pós-graduação e doutoramento em estudos globais, os nossos investigadores do Centro de Estudos Globais. Seja bem-vindo à Universidade Aberta e muito obrigado pela sua disponibilidade. E agora dou a palavra ao Sr. Professor Rui Maia Rego, que é também um grande especialista e apaixonado intelectual por Hannah Arendt, como eu também, que amavelmente fez esta articulação, organizou esta sessão e está disponível aqui para moderar, para apresentar a oradora de forma mais detalhada e moderar esta sessão. Sr. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade também. Muito obrigado, Sr. Professor. Cumprimento a todas e a todos, sejam bem-vindos a esta sessão. Cumprimento a nossa oradora, saúdo o nosso diretor do Centro de Estudos Globais, que, aliás, tem entusiasmado muitos de nós a retomarmos a leitura de Hannah Arendt. Eu não subscrevo, quando me apresenta como especialista, subscrevo sim a parte em que diz que sou um apaixonado por esta filósofa, é verdade que inclino a pensar com ela muitas vezes em muitos assuntos. Passo sem mais demora já a apresentação da nossa oradora, que é aquela que hoje aqui queremos ouvir. A doutora Cláudia Gameiro é licenciada em jornalismo pela Universidade de Coimbra, universidade na qual se doutorou com uma tese intitulada A Banalidade do Mal na Prática Profissional do Jornalismo. É jornalista desde 2009, trabalhando sobretudo na imprensa regional, nos distritos de Santarém e Leiria, também com participações televisivas e é atualmente colaboradora do Jornal de Leiria. Traz-nos hoje uma lição que se intitula O Declínio do Jornalismo, análise a partir da teoria política de Hannah Arendt. Sra. Doutora, a palavra é sua, depois da qual eu exercerei um breve comentário crítico, para agora sermos todos ouvidos. Muito obrigado pela sua atenção. Então, boa noite, muito obrigada. Eu podia começar por agradecer à Universidade Aberta, nomeadamente na pessoa do Dr. José Franco, do Dr. Rui Maia Rego, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui e ter a oportunidade de partilhar as conclusões do meu doutoramento, que foi defendido ano passado, estou doutorado há cerca de um ano, e que são, na prática, uma reflexão sobre os meus anos como jornalista, de todo um conjunto de reflexões que eu ia tendo como profissional e que me inquietavam, e que acabei por descobrir na teoria política de Hannah Arendt uma forma de colocar por extenso e como enquadramento teórico essas problemáticas. Portanto, tenho aqui um discurso para ler, vou tentar não ser muito discursiva e um bocadinho mais expressiva, mas pronto, vamos então começar. Também tenho um PowerPoint, é mais para seguir as ideias do que propriamente com dados específicos para ajudar à compreensão. Depois aqui no... Então, a tese de doutoramento que defendi em janeiro de 2023 tem um título extenso e algo abstrato: A banalidade do mal na prática profissional do jornalismo. Muitos me perguntaram ao longo dos anos o que significava.
Esta associação de um conceito dúbio formulado pela filósofa alemã Hannah Arendt em 1963 ao exercício do jornalismo despertou desde cedo alguma resistência. Se muitos entendiam, quase de forma intuitiva, o que eu estava a procurar explorar, houve também quem recusasse a ideia por ser ofensiva e, inclusive, perigosa. Mas quando, em 2014, fez agora em outubro exatamente uma década, resolvi iniciar o processo de doutoramento e sugeri o tema à Universidade de Coimbra, não tinha, na verdade, plena consciência do leque de sentimentos que este tema poderia gerar. Na minha ingênua perspectiva, pretendia desenvolver um trabalho essencialmente teórico, discutindo problemáticas que não encontram espaço nem tempo para ser trabalhadas no cotidiano dos profissionais de jornalismo. Os jornalistas, argumentava então, tinham-se tornado incapazes de utilizar o seu pensamento crítico e nem pareciam a perceber-se disso. Com algumas honrosas exceções, que são sempre de sublinhar, ninguém parecia refletir substancialmente nas consequências ou mesmo na natureza ou relevância do seu trabalho. Esta postura conduzia a outra situação que para mim constituía o problema fulcral da questão. Como não se pensava realmente no que se estava a fazer, noticiava-se sem realmente se compreender a natureza do que se estava a noticiar. Mas o que quero dizer com pensar o que se está a fazer? Apesar da minha premissa ter sido esta, admito que eu própria não tinha plena consciência do que estava a propor em 2014. A ideia de analisar a ausência de pensamento crítico no exercício profissional do jornalismo nasceu no ano anterior, quando descobri o livro Eichmann em Jerusalém, uma reportagem sobre a banalidade alemã. Esta obra é da autoria da filósofa alemã Hannah Arendt, uma judia que conseguiu fugir ao Holocausto, estabelecendo-se nos Estados Unidos nos anos 40, onde teve uma profícua e polémica carreira como teórica política e jornalista. Em 1961, ao serviço da revista New Yorker, foi a Jerusalém fazer a reportagem do julgamento do tenente-coronel nazi Adolf Eichmann, um dos estrategas da solução final, só então capturado pela Mossad. Eichmann escapara aos julgamentos de Nuremberg, refugiando-se na Argentina, tendo sido um dos primeiros nazis a ser levado pelo jovem Estado de Israel a julgamento. O trabalho que Hannah Arendt desenvolveu em Jerusalém seria alvo de muitas críticas e uma grande polémica. Hannah Arendt perdeu vários amigos com esta reportagem, ela que tanto valorizava a amizade, deixando estes simplesmente de lhe falar. Pessoalmente, porém, considerei a obra genial, pelo menos do ponto de vista jornalístico. Em 1961, no momento em que Israel começava a lutar pela sua legitimidade como nação, Hannah Arendt, uma judia que passara, ainda que brevemente, por campos de internamento e fora obrigada ao exílio, olhara ao diabo de frente e obrigara-se a procurar o ser humano que havia nele. Não para o perdoar, Hannah Arendt nunca perdoou Adolf Eichmann, mas para tentar compreender as raízes da sua monstruosa ação. Numa formulação mais atual, Hannah Arendt procurou compreender as raízes do ódio de Adolf Eichmann aos judeus. Ao empreender este exercício, usando as ferramentas da reportagem, num estilo algo literário, muito dentro do espírito do novo jornalismo que se praticava na época, então o jornalista chegou a algumas controversas conclusões. Primeiro, Eichmann não era verdadeiramente antissemita, tinha até bastante respeito pelos judeus da chamada boa sociedade europeia. Segundo, o seu papel no Holocausto era mais de engenharia do que propriamente de arquitetura, sendo um operacional de alto estatuto que tratava da logística dos campos de concentração. Terceiro, no seu trabalho teve um grande apoio dos conselheiros judaicos e alguns teóricos defensores do sionismo, que, numa primeira aproximação, antes de se aperceberem da armadilha, achavam que os nazis poderiam ser um instrumento para a criação da desejada nação judaica. Estas análises, inseridas numa extensa reportagem sobre a vida e o caráter de Eichmann, fizeram sobressair uma ideia perigosa tanto à época como ainda na contemporaneidade. Os judeus haviam ajudado, inadvertidamente, claro, à sua própria destruição. Na ânsia de legitimar uma ideologia de excepcionalidade da parte dos judeus e de parasitismo da parte dos nazis, os desejos de ambos os grupos haviam-se cruzado e alinhado na corrente dos acontecimentos, sem que as vítimas tivessem conseguido avaliar a natureza da sua aliança e os carrascos da degradação da sua moral. Hannah Arendt chamou este fenómeno de banalidade do mal, porque a superficialidade de autocrítica e análise crítica de ambas as partes era tal que, na verdade, ambas se autodestruíram ante a sua incapacidade de ver a complexidade inerente à existência do outro.
Mas pode esta análise realmente ter lugar no seio do jornalismo e do seu exercício profissional? Em 2014, quando apresentei a minha proposta de doutoramento, acreditei que sim. Porque o que eu via na vida cotidiana dos profissionais de jornalismo era uma algo semelhante metodologia de autodestruição, travestida de vários adornos estéticos e ideológicos, apoiada inclusive pelas correntes contemporâneas do progresso, mas ainda assim, na minha perspectiva, num caminho cego que degradava o ideal de verdade e democracia que era suposto os jornalistas estarem a defender. O que eu não compreendia na altura, porém, é que a minha proposta de doutoramento estava a colocar em causa uma das grandes crenças da ideologia do jornalismo: a existência do jornalista enquanto contador de histórias. Ao obrigar-se a compreender Eichmann, Hannah Arendt fizera exatamente o oposto do que fazem tradicionalmente os jornalistas. Ela não construiu uma história, ela desconstruiu-a. Hannah Arendt pegou numa narrativa extremamente traumática do seu tempo e, em vez de apoiar a catarse coletiva, empreendeu o exercício de expiação. Ao fazê-lo, deixou de lado os simplismos narrativos típicos do folhetim da novela, com os seus heróis e vilões e os seus enredos cavaleirescos, para oferecer aos seus leitores não uma personagem, mas um ser humano. Porque, como afirmaria posteriormente, ao contador de histórias apenas compete se tornar o mundo suportável, e não era esse o papel que competia a um autodesignado quarto poder. O problema, como Hannah Arendt viria a sentir na pele, é que o compromisso com a verdade factual acaba por ser uma manifestação política, e quem vive sob o desígnio da factualidade, recusando as ilusões das racionalizações e a sedução das opiniões, vai descobrir-se inadvertidamente em perigo. Em resumo, fui devidamente avisada que me estava a envolver com um tema abstrato e perigoso, sendo que a minha análise iria partir da perspectiva da comunicação e não propriamente da filosofia, que era a base teórica da Hannah Arendt, o que me colocaria uma série de desafios. No entanto, após algumas hesitações, resolvi seguir em frente com a minha proposta de analisar a banalidade do mal na prática profissional do jornalismo. O meu primeiro desafio, porém, foi com o próprio conceito de banalidade do mal. Além de ser um conceito polémico que Hannah Arendt nunca conseguiu defender com estrutura na sua época, apercebi-me que, pela sua abstração, ele era e ainda é sucessivamente instrumentalizado como âncora de análise da realidade sem ser devidamente compreendido. Em consequência, frequentemente encontravam a ser utilizado em sentidos diametralmente opostos ou que pouco se relacionavam com a extensa análise de Arendt Adolf Eichmann. Pelo que cedo percebi algo que iria marcar todo o meu doutoramento. Para conseguir defender o meu trabalho, tinha que compreender a fundo o conceito de banalidade do mal e tentar dar pelo menos alguma da estrutura que Hannah Arendt não conseguira oferecer em vida. Para fazê-lo, tinha que compreender Hannah Arendt. Larguei, portanto, o jornalismo e concentrei-me, num primeiro momento, na própria autora. Este trabalho ocuparia cerca de metade do meu doutoramento, porque acabei por haver-me obrigado a organizar uma síntese minimamente estruturada do pensamento arendtiano. No contexto das ciências da comunicação, o desafio que eu tinha pela frente era justificar o meu recurso à teoria política de Hannah Arendt e porque ela era relevante para uma análise ao exercício da profissão de jornalista. As suas análises, frequentemente contra-intuitivas, demarcam-se de muitos conceitos que a teoria do jornalismo utiliza através de uma aproximação ao marxismo, em particular a partir da Escola de Frankfurt. À medida que mergulhava na vida e obra de Hannah Arendt, percebi que ela se distanciava de algumas dessas análises, nunca as negando por completo, mas oferecendo-lhes outras dimensões de reflexão. Hannah Arendt desenvolveu um método de pensamento crítico designado de análise conceptual. O que ela fazia era pegar num conceito, como o conceito de liberdade, e através da filologia e da linguística fazia-o recuar no tempo, analisando as mudanças de sentido do conceito ao longo das épocas. Para Arendt, o nosso pensamento é norteado pela experiência, pelo que o sentido contextual dos conceitos revela as experiências coletivas e individuais de um determinado tempo e como elas se transformam, reproduzem ou deterioram com a sua assimilação descontextualizada pelos outros ou pelas gerações seguintes. Esta análise Hannah Arendt contrapunha a história, quer social, quer dos indivíduos, opondo assim discurso e ação nas suas análises, procurando encontrar o princípio de verdade que elas encerram em cada indivíduo, inserido num determinado contexto. O que ela percebeu, de forma muito resumida, é que à medida que o mundo se artificializou pela tecnologia, sensivelmente a partir da Revolução Científica, o sentido dos conceitos deixou de estar cada vez mais associado a uma realidade plural, para cada vez se racionalizar mais em torno da realidade produtiva.
O ser humano passou essencialmente a ser visto à semelhança de uma máquina e o seu pensamento foi deixando de ser capaz de lidar com fenómenos mais complexos de dissonância cognitiva, perdendo-se nos jogos internos de cálculo próprios do pensamento estatístico. Houve uma separação, argumentaria Arendt, entre o pensamento e o conhecimento, algo que já sucedera de algum modo com a cristianização, mas que se revitalizou, ganhando uma nova força com a imprensa e as revoluções industriais. Quando finalmente regressei ao jornalismo e perdi alguns bons anos de doutoramento a tentar compreender Hannah Arendt, a minha visão sobre as crenças da profissão tinha-se quebrado e eu percebi que tinha que reler a história do jornalismo a partir da metodologia de pensamento crítico da autora. Tratou-se de deixar de olhar a política como sendo uma consequência da economia, do trabalho, ou seja, a perspectiva marxista da história, para entender as relações de produção como uma consequência das relações humanas, a política em si mesma, segundo Hannah Arendt, que é toda a base do seu pensamento. Esta foi a segunda parte da minha tese. Devo admitir que foi das fases mais interessantes. Obriguei-me a olhar a institucionalização da história do jornalismo de frente, um pouco como Arendt olhara para Eichmann, e a desconstruí-la. Obriguei-me assim a fazer um exercício em que procurei distinguir o que era facto e o que já for alvo de uma determinada construção. A pergunta que me guiava nesse momento era a seguinte: mas o que moveu, afinal, aqueles primeiros homens e mulheres a disseminar informação com um fim específico de esclarecimento público? Seria altruísmo? Seria capitalismo? Ou mero narcisismo, vontade de aparecer? No final, o que encontrei foi uma história de muito fanatismo religioso, cálculo comercial, efetivamente, e genuína vontade de partilhar conhecimento. No geral, encontrei um cenário de guerra, quer física, quer mental, a de uma sociedade quebrada pela injustiça e pela miséria, pela degradação das próprias instituições, em conflito consigo própria. A segunda parte da minha tese, já o fruto da interiorização da metodologia de pensamento crítico arendtiana, percebi que a designada ideologia do jornalismo comanda a interpretação da sua história e que os pais do conceito de informação como produto nem sempre eram movidos por intentos exclusivamente comerciais. Havia, sim, figuras de grandes convicções políticas, no momento em que a Igreja começava a separar-se do Estado, mas o poder absoluto insistia em assumir o seu lugar. Pois, conforme afirmaria Arendt, o absoluto significa a ruína de todos quando é introduzido o domínio da política. Foram estas figuras, tantas vezes movidas pelo extremismo, que fizeram as grandes revoluções, mas também foram elas que perturbaram muitos dos conceitos que se tornaram centrais ao pensamento jornalístico, em particular quando a cegueira do idealismo se sobrepôs ao bom senso e se trocou a defesa do pluralismo pelo culto da compaixão. Ter consciência destes fenómenos foi essencial para compreender, ainda que minimamente, como se estruturou a ideologia que permitiria a profissionalização do jornalismo no século XIX e que me encontraria no século XXI. A terceira parte do meu doutoramento abandonou a análise teórica e desceu ao mundo dos homens. Era necessário dar corpo à reflexão crítica que eu estava a desenvolver, potenciando, como Hannah Arendt colocaria, um diálogo dos jornalistas consigo próprios, para tentar perceber até que ponto existiria, ou não, pensamento crítico entre os profissionais. Neste sentido, após alguma discussão com o meu orientador de doutoramento, o Dr. Carlos Camponês da Universidade de Coimbra, optou-se por uma abordagem em 3 fases. Um questionário por via eletrónica a todos os jornalistas com carteira profissional, um conjunto de entrevistas a jornalistas profissionais que de alguma forma potenciassem o retrato do setor e um estudo de campo, neste caso apontado para a redação da agência Lusa. Quis o destino que eu iniciasse esta fase do meu doutoramento nos inícios de 2020. Apesar de agendado e da tentativa de reagendar para o final desse ano, o estudo de campo na Lusa acabaria por nunca suceder. Entre 2020 e 2021 não havia datas para o final das medidas restritivas relacionadas com o combate à pandemia, pelo que a redação da Lusa estava a trabalhar em casa e assim permaneceu durante bastante tempo. Na altura em que entreguei a tese para defesa, no verão de 2022, soube que muitos jornalistas ainda assim permaneciam. Confesso que não sei qual é a situação neste momento. O esvaziamento das redações é uma tendência que eu próprio integrei como jornalista, não só devido à crise no setor, mas também porque as novas tecnologias digitais permitem um trabalho remoto cada vez mais produtivo. Uma das minhas grandes curiosidades era tentar efetivamente perceber qual era a distribuição dos jornalistas em redação e fora dela, como comunicavam e discutiam o trabalho, assim como da percepção sobre o impacto da Lusa, que trabalha sobre um conjunto de regras padronizadas relacionadas com o seu formato de agência na agenda noticiosa nacional. Embora tenha conseguido ter um pouco desta discussão durante as entrevistas, foi infelizmente um trabalho que ficou por fazer e que eu penso que se teria enriquecido bastante o doutoramento, tendo em conta o tema em que estava centrado.
Nos inícios de 2021, avancei com um questionário por inquérito, que foi distribuído com o apoio da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista a todos os jornalistas com algum tipo de carteira profissional. Preferi não excluir ninguém. Pedi colaboradores, estagiários, voluntários, todos os tipos de carteira foram incluídos nesta minha investigação. Não obstante tivesse conhecimento de algumas discussões dentro da classe sobre a atribuição ou não de carteira profissional a determinados profissionais, a informação que chega ao público é o resultado de todo um processo que passa pela edição de várias figuras numa redação. Por tal, a sua visão sobre a notícia e o que é a notícia era para mim de suma importância. O questionário por inquéritos esteve ativo durante cerca de 2 semanas, tendo para isso utilizado o sistema de inquéritos da Universidade de Coimbra. No universo de 6.403 inscritos na Comissão da Carteira, recebi 771 respostas, das quais 381 completas. Tal representou uma participação válida de 5,9% da classe. No que respeita ao questionário por entrevista, o meu objetivo inicial era reunir com vários jornalistas de diferentes idades, sexos e média, numa distribuição que representasse a pluralidade do setor. Fiz um plano, mas apesar de vários contactos, a maioria não me respondia ou deixava de responder a um contacto inicial. Comecei então a pedir sugestões a amigos e aos próprios entrevistados que foi conseguido encontrar, tendo 2 das entrevistas resultado das interações ao questionário por inquérito. No final, consegui realizar 11 entrevistas, sendo que as medidas de contingência obrigaram a fazer o trabalho por videoconferência ou chamada telefónica. Deste processo, tendo em conta os resultados finais da minha investigação, lamento apenas não ter entrevistado um fotojornalista ou operador de câmara. Foi uma falha, aliás, para mim é das falhas mais substanciais do meu doutoramento, uma vez que as respostas destes profissionais ao meu questionário por inquérito tenderam a ser as mais críticas do setor. Mas por imediatamente profissional e pessoal, nem sequer considerei a hipótese quando a construção das entrevistas. Não obstante esta cronologia dos eventos, terá de salientar que a minha preparação para a análise empírica começara, na verdade, 3 anos antes, a quando o 4º Congresso dos Jornalistas, em 2017. Sem uma edição à época há 2 décadas, o certame reuniu a catarse de todos os males do setor, num evento em que até os patrões dos médias estiveram presentes. Até a piada, acho que foi do Balsemão. Vocês pensavam que nós não vínhamos capas, não? Mas vieram todos, efetivamente, e estiveram a confrontar-se com os próprios profissionais. Como investigador e profissional, foi um momento importante de reflexão e autorreflexão, procurando identificar pela primeira vez, de forma concertada, quais eram as grandes preocupações dos jornalistas. Apercebi-me nesse momento que, sobre diversas semânticas e organizações discursivas, com maior ou menor consciência do facto, a questão sobre a falta de pensamento crítico era, na verdade, uma preocupação transversal a toda a classe. Infelizmente, como também viria a concluir, o sentimento geral é o de um beco sem saída, onde o financiamento público pode eventualmente vir a acumular alguns problemas, sem, porém, resolver muitas das questões problemáticas. Perguntar-me-ão neste momento, foi possível tirar algum resultado prático de toda esta investigação? Entendendo a banalidade do mal na prática do jornalismo, não tanto como um estado de dissonância cognitiva profissional, mas sobretudo como uma distorção quanto ao sentido da profissão, em particular depois de toda a análise histórica que havia empreendido, o meu objetivo focou-se na discussão em torno das contradições da própria classe. Neste contexto, foram várias as linhas de análise que os questionários me ofereceram. De imediato, evidenciou-se o facto de a esmagadora maioria dos profissionais aceder à profissão pelos privilégios que ela comporta. Não necessariamente em termos de estatuto social, não se trata propriamente disso, mas para conferir um sentido de pertença e acesso a uma determinada dimensão superior da realidade. Noutras palavras, para o aspirante a jornalista parece ser muito importante o papel perante a sociedade. Mas enquanto para os nascidos até 1970 a entrada na profissão se deu bastante por acaso, tal não sucedeu tanto entre as gerações nascidas a partir dos anos 80, que tenderam a escolher mais objetivamente a profissão, o que pode estar relacionado com a estruturação dos cursos superiores de jornalismo a partir dos anos 90. Os jornalistas trabalham muito, numa média de 10 de peças por semana, embora os números variem significativamente e há quem esteja encarregue de todo um jornal. O peso da produtividade parece ter mais incidência quando se está no jornalismo online ou numa agência noticiosa. À semelhança de outros inquéritos realizados nos últimos anos, também a minha análise constatou uma disparidade nas condições laborais dos profissionais, com cerca de metade numa situação bastante precária, a receber o ordenado mínimo ou a recibo verde, e a outra metade com uma situação contratual estável e com ordenados médios.
há ainda uma significativa presença de voluntários nos jornais, em particular no jornalismo local e regional. A análise constatou que as expressões económico-políticas e o sentido da própria profissão tendem a mudar consoante se colocam tais questões a meros repórteres ou profissionais que possuem cargos de direção ou chefia. Os primeiros tendem a preservar o idealismo, só se apercebendo dos constrangimentos, sobretudo quando afetam o trabalho interno. Os segundos são mais pragmáticos. A participação dos jornalistas em órgãos representativos de classe é escassa, o que pode justificar algum conformismo em muitas respostas. Embora se apercebam nos constrangimentos causados por diversos fatores, como o sedentarismo, o teletrabalho e a dependência tecnológica, tais circunstâncias não foram consideradas propriamente um problema. De uma forma geral, trata-se de uma classe dividida que só aparenta concordar quando se aborda a degradação das condições de trabalho. No que toca aos valores notícia, os jornalistas tendem a focar o que lhes é próximo, evidenciando-se uma aparente fusão entre o que se entende como interesse público e interesse do público no conceito geral de histórias de interesse humano. Mais que por crenças pessoais, os jornalistas parecem sentir que o seu trabalho é enviesado pela cultura das redações. Já a autonomia e o controle sobre o próprio trabalho. Estes existem, mas são sobretudo aqueles que a empresa permite e sobre quais os próprios jornalistas têm consciência dos limites. Apesar de tudo isto, poucos são os que querem abandonar a profissão, embora se reconheça que a realidade está longe da sua representação e a precariedade e falta de recursos sejam problemas estruturais que a todos preocupam. O jornalismo não dá conforto financeiro, muito longe disso, mas oferece um determinado conforto mental, permitindo criar uma imagem para um mundo associado à intelectualidade e à defesa de valores morais. Neste contexto, esta é uma profissão que se autoperdoa pelas suas imensas falhas. No âmbito do inquérito questionário de inquérito por entrevista, posso hoje argumentar que um dos conceitos mais importantes que emergiram das diferentes discussões que estabeleci foi o jornalismo em autogestão. A autonomia não pode ser confundida com a autogestão, frisou um dos meus entrevistados. Infelizmente, não tive a oportunidade de aprofundar esta questão no decorrer da tese, face à multiplicidade de variáveis que já tinha para estudar, mas foi um dos princípios de análise que ficaram no meu trabalho e que gostaria de aprofundar numa perspectiva arendtiana, porque, efetivamente, a autonomia não é autogestão. Outro conceito que aflorei de forma muito superficial foi o conceito de poder. Quando questionava os jornalistas sobre a autonomia e o controle sobre o próprio trabalho, nomeadamente os constrangimentos ao seu bom exercício, era frequente falarem na subserviência ao poder, nomeadamente o poder político e económico. Hannah Arendt tem uma definição muito própria do conceito de poder, mas o que eu procurava analisar naquele momento eram as lógicas de domínio, que na minha interpretação encontram-se para além da dimensão de poder mencionada pelos jornalistas. Em todo o caso, como coloquei na tese, pode tratar-se de mera semântica, ou seja, falta de vocabulário para expor um problema que se sente, mas que não se consegue definir, pelo que não se consegue estruturá-la além das configurações discursivas conhecidas no seu meio. Mas esta diferença entre poder e domínio no exercício do jornalismo é outra linha de análise que ficou por explorar e que eu próprio gostaria de explorar um dia mais tarde. Nas minhas conclusões finais da análise empírica, constatei que o jornalismo afigura-se assim como uma profissão com sentido que tende a perder-se nela própria, porque consegue englobar excesso de sentidos dentro dos seus elementos de significância. Tal acaba por criar um estado de dissonância cognitiva estrutural que se agarra às ferramentas de técnica para se objetivar, dado que as ferramentas teóricas do ensino superior surgem como demasiado ambíguas ou desajustadas face à realidade do cotidiano. Na ausência de estruturas profissionais autorreguladoras com que os jornalistas se identifiquem, cresce a solução da ideia da ordem profissional, que não existe, de um organismo que imponha e defina o que é certo e o que é errado dentro da profissão. Há muito cinismo no setor e uma determinada crítica à suscetibilidade dos pares aos deslumbraments, nomeadamente por profissionais com mais consciência dos limites da sua ação e da facilidade com que a ingerência de terceiros assume configurações cada vez mais difíceis de desconstruir. Em síntese, o facto do jornalismo se autoperdoar pelas suas fraquezas não implica que os jornalistas se perdoem facilmente uns aos outros. Posto isto, qual é, afinal, a banalidade do mal na prática profissional do jornalismo? Onde reside essa semente de superficialidade que está a potenciar, segundo esta argumentação, a sua degradação? A teoria política de Hannah Arendt e sua metodologia de pensamento crítico conduziu-me ao valor central de liberdade e à forma como este, ao longo do tempo e das sucessivas convulsões políticas e económicas dos últimos 300 anos, se foi metamorfoseando até se confundir com o conceito de inspiração religiosa, o livre-arbítrio. Como já referi, a análise conceptual arendtiana procura a experiência original associada aos conceitos.
Neste contexto, a autora discutiu como o conceito de liberdade, na interpretação grega clássica, onde a modernidade foi buscar os seus fundamentos democráticos, significava tão só o direito a ter voz no domínio coletivo. Era livre politicamente aquele que podia deixar a sua casa e participar na discussão dos assuntos comuns com os seus pares, ou seja, os cidadãos. Ser cidadão implicava o ter direito à voz pública. Mas nem todos eram cidadãos. A cidadania de Atenas clássica estava restrita aos homens donos de propriedade naquela cidade-estado. Por um lado, eram responsáveis por parte do património coletivo, a terra. Por outro, como fiz antes, tinham reunido as condições para garantir a sua subsistência, pelo que se podiam dar ao luxo do ócio. Entre as atividades do ócio estava a política. Atenas era, por tal, uma isonomia, o governo de iguais, e não propriamente uma democracia, o governo do povo, embora nem todos os donos de propriedade que participavam na vida política ateniense, como o próprio Sócrates, fossem pessoas abastadas. Esta noção de liberdade política, retirada do seu contexto e implementada numa sociedade cada vez mais global e moldada pelos valores do cristianismo, acabou por distorcer o sentido original de muitos conceitos. Quando começaram a surgir os primeiros movimentos de contestação do absoluto religioso e político, impulsionados pelo crescimento da imprensa, focou-se uma igualdade assente no direito comum à participação, mas sem condições prévias de libertação da necessidade. Tal acabou por confluir as preocupações gerais no combate à pobreza e ao analfabetismo que cresceram em vários países europeus, embora não tanto nos Estados Unidos da América. Os temas políticos de dimensão coletiva ficaram presos a questões individuais, de natureza privada, o direito ao trabalho, à educação, à saúde, etc. Num mundo cada vez mais dominado pelos donos da propriedade artificial, o capital, as lutas pela igualdade económica que conduziriam à desejada igualdade política nivelaram a sociedade a partir da economia, transformando gradualmente o direito à participação plural num direito à escolha individual. Noutras palavras, a dimensão política da realidade constituiria o diálogo entre iguais, estruturou-se a partir das relações de produção, tendo que lidar com a constatação de que, embora os homens nasçam iguais e possam usufruir de oportunidades iguais, são todos diferentes entre si. É impossível organizar e controlar a dimensão da pluralidade. Mas pode-se criar um código moral de conduta que permita a escolha uniforme, preservando-se uma determinada liberdade privada. O direito à escolha, não o direito a ter voz, é um sintoma de uma sociedade que trocou a ação política, o diálogo, pelo comportamento, a obediência. Embora as sociedades democráticas ocidentais tenham procurado compensar tal afunilamento no conceito de democracia representativa. Mas a artificialização do mundo é de tal ordem que é nesta mesma representação que começa o que Arendt designou a alienação do mundo. Não obstante todo este cenário, o que entendemos hoje por jornalismo nasceu do espírito renascido de reivindicação do direito à participação que percorreu a Europa a partir do século XV e que teve, nas palavras de Martinho Lutero, a sua primeira grande figura de contestação. Esse espírito de luta pela pluralidade era, para Hannah Arendt, uma efetiva manifestação de liberdade, cuja institucionalização residirá não no conformismo perante uma sociedade teoricamente plural, mas na aceitação geral do pensamento dissidente. Mas como aceitar a dissidência, perguntarão agora, quando esta vem atualmente pejada de tanto ódio e informação falsa? Este é o grande dilema contemporâneo do jornalismo. Como compreender o ódio? A conclusão do meu doutoramento, entretanto publicado em livro pela Labcom sob o título O Declínio do Jornalismo, foi um princípio, não um fim. Identificados vários problemas estruturais e alguns emergentes, foram deixadas linhas de análise de outras tantas investigações. Uma delas, que me tem ocupado no último ano, é de se o jornalismo crítico radical de Hannah Arendt, um pouco diferente do modelo deixado por Albert Camus, pode realmente servir de exemplo a uma prática mais funcional do jornalismo, ou mesmo de premissa para uma necessária refundação das suas práticas e valores. Porque a partir do momento em que a liberdade de imprensa se institucionalizou, os jornais foram sendo ocupados por amantes da escrita, homens de letras que gradualmente substituíram o ativismo dos profissionais de informação originais. Esta transformação foi essencial para moderar os discursos e criar narrativas acessíveis ao grande público, potenciando a industrialização do setor. Porém, tem um lado negativo que tornou o jornalismo o irmão pobre dos romancistas, quando no mínimo ele deveria ambicionar ser o irmão pobre dos intelectuais. É certo que esta transformação acompanha a própria degradação da intelectualidade, também ela se confundir com os romancistas, tema que Hannah Arendt também explora, mas tal não significa que o jornalismo não se possa reinventar,
assumindo o papel de charneiro que lhe compete para além da mera perspectiva de contador de histórias. A racionalização e legitimação do ódio é um tema central na obra de Hannah Arendt, no qual o conceito de banalidade do mal nada mais é que uma síntese, na minha ótica bem conseguida, de todo o seu trabalho como intelectual, auxiliado pelo percurso jornalístico. Como compreender o ódio sem se sentir sentir na tentação de perdoá-lo e de alguma forma normalizá-lo? Aqui entra o contributo do jornalismo crítico de Arendtiano, que pode ser constatado na obra Eichmann em Jerusalém. À semelhança do seu mentor, Karl Jaspers, Hannah Arendt empreende um percurso de inspiração socrática para encontrar o princípio de verdade no tenente-coronel, retirando da maiêutica a vertente pedagógica. Neste âmbito, começa com a questão: mas o que queres dizer quando dizes? E vai ao encontro do sentido que o personagem confere aos conceitos que utiliza. Depois, compara a análise discursiva com a ação individual, colocando-a no contexto do próprio tempo. No final, quem era afinal Adolf Eichmann na perspectiva de Hannah Arendt? Eichmann era um indivíduo de classe média empobrecida, com um nível de escolaridade elementar, cuja vida laboral estava muito próxima da condição operária, apesar de ter exercido funções comerciais. Admirava a designada boa sociedade, ou seja, o dinheiro com alguma tradição e um determinado grau de intelectualidade, mas foi sempre um aluno medíocre e não se reconhece iniciativas empreendedoras. Toda a vida foi um funcionário de empresas privadas e dependeu sempre da intervenção de terceiros para arranjar emprego. Em 1932 adere ao partido nazi, depois de ter sido expulso por questões triviais de uma loja maçónica. Ou seja, isto deve ser frisado. Ele só entra no partido quando este já tem nomeação pública relevante e só depois de uma tentativa falhada de se juntar a um grupo composto por intelectuais burgueses. Dentro da estrutura nacional-socialista alemã, que toma o poder em 1933, aproxima-se do sionismo, lê um ou dois livros sobre o tema e torna-se um especialista na causa judaica. Neste contexto, fica encarregue de encontrar uma solução para o problema judeu, o que o entretém durante vários anos com a ideia de encontrar um território para onde enviar a comunidade. A ilha do Sudeste Africano, Madagascar, era o seu destino de eleição. Até que, a partir de 1942, é quando a Conferência do Annecy toma conhecimento da solução final, medida que o apanha de surpresa. No entanto, não se desvincula do nazismo. A sua proximidade aos líderes dos conselhos judaicos e ao sionismo havia permitido criar uma estrutura logística de identificação e desapropriação de bens, estabelecendo uma máquina industrial de identificação, prisão e encaminhamento para guetos e campos de concentração de judeus e dissidentes, a qual foi chave do Holocausto. Eichmann, efetivamente, não foi o arquiteto do extermínio em massa, mas foi um dos elementos-chave da sua engenharia, e a sua subida no partido deu-se no momento em que o nazismo assimilara parte designada de boa sociedade. Eichmann, para todos os efeitos, triunfara na vida. Tinha algo a mostrar socialmente. Perdendo-se nas lutas de gabinete pelos louros de determinadas conquistas, queixava-se que não percebia porque não conseguia esta ou aquela promoção. No final, só cumprira com as responsabilidades inerentes ao seu trabalho. Mas quando o nazismo colapsou e Hitler se suicidou, Eichmann percebeu que tinha que fugir. O argumento da responsabilidade laboral foi muito utilizado durante os julgamentos de Nuremberg por pessoas envolvidas nas cadeias de topo ou próximas, cuja profissão passou a ser, de algum modo, matar ou ajudar a matar pessoas. Com frequência, a base descreve estas figuras, uma vez que, em teoria, matar sem qualquer tipo de justificação racional é errado em qualquer sociedade. A única coisa que parece justificar tal impulso é a cegueira ideológica do nazismo, razão pela qual Eichmann é afirmado como um crente nazi, e esta questão ainda hoje é alvo de muitas polémicas dentro deste tema. Hannah Arendt, porém, não faz a mesma análise. Sim, Eichmann aderiu ao partido e assimilou o discurso. Mas é na sua ação e no sentido que oferece às suas palavras que a narrativa se distorce. Eichmann admirava vários judeus. Já Nazi teve uma amante judia, o que era considerado um comportamento grave dentro da estrutura. Nunca, até antes de entrar no partido, teve experiências negativas com judeus, muito pelo contrário. Também não possuía a típica mentalidade calculista associada a um merceeiro, uma vez que não aparentava existir um sentido superior, transcendente para os seus atos e claramente não pensava nas consequências da sua ação. Eichmann agia para ser visto, para ser de algum modo temido e respeitado, mas sem nunca ir muito além daquilo que se esperava dele. Como Arendt frisou diversas vezes, era um palhaço. Hoje chamar-lhe-íamos um narcisista político, alguém que vive no limite das suas capacidades intelectuais,
agindo por instinto numa ótica de sobrevivência social, sem questionar a fundo o sentido da sua ação, quer para com o todo, quer para consigo próprio. Ele seguiu o rebanho, no momento em que o poder desceu às ruas e assumiu a voz da ralé, ou seja, a tradicional escória da sociedade. Para Hannah Arendt, o autorismo e a inveja são duas faces da mesma moeda. Ambos são manifestações dos impulsos elementares do indivíduo, que tanto é impelido para o outro como rejeita. A emoção associada à raiva, que Hannah Arendt define como sentimento de injustiça, tanto pode ser disputada pelo compadecimento com o sofrimento de outrem, como devido ao sofrimento individual causado pelos outros. O mundo surge aos olhos do sujeito mediante a forma como ele próprio sente e percepciona. Pelo que o desejo de mudar o mundo tanto pode estar a olhar para os que sofrem, como para os que fazem sofrer. Em ambos os casos, aquele que ambiciona a mudança facilmente constata que o ser humano é em grande medida incontrolável e raramente caminha no sentido em que se pretende. Pelo totalitarismo, esse modelo político de controle total do indivíduo, tanto pode surgir do ódio como das boas intenções. Sendo que as boas intenções, quando demasiado cegas pelo idealismo cristão, facilmente são uma transfiguração de uma determinada forma de ódio, que é ódio ao mundo agostiniano. Prendem-se então a causas existenciais, como a Arendt diria, que não pertencem a este mundo. Por vezes tão abstratas que não nos conseguimos relacionar com elas na nossa vida cotidiana e somos obrigados a fazer um salto de fé ou de superstição. O que separa o idealista de um narcisista político é sobretudo a profundidade das suas convicções. O narcisista não tem nenhumas convicções. Foi esta diferença que Hannah Arendt viu em Eichmann. Limita-se apenas a assumir o discurso do momento em prol dos seus objetivos de sobrevivência pessoal. Por tal, ajusta-se quando o contexto muda. Então, onde antes da Revolução tínhamos o mais dedicado funcionário, passaremos a ter o mais comprometido dos revolucionários. Noutras palavras, o narcisismo político é o campo do conformismo. Hannah Arendt faz um percurso extraordinariamente coerente. Estuda o platonismo e a paixão da caridade em um conceito de amor em Santo Agostinho, descalculiza a sua identidade judaica em Israel Bargan, estuda as raízes do mal e as origens do totalitarismo, pensa o que estamos a fazer em condição humana, procura as raízes do conceito de terror como instrumento revolucionário sobre a Revolução, compreende a banalidade do mal em Eichmann e Jerusalém, constata o ódio ao mundo instrumentalista em Sob a Revolução, para regressar à filosofia, como a própria afirma em A Vida do Espírito. No final, o que retiramos da sua obra, pelo menos a interpretação que eu acabei por fazer, concluímos que o narcisismo político é filho do colapso das crenças cegas do egoísmo e que a instrumentalização do medo como estratégia revolucionária nasceu do desejo de mudar o mundo. Por tal, a cada avanço progressista, segue um apelo à ordem. O progresso, na sua dimensão romântica, encontra-se apaixonado por uma ideia de humanidade, mas não respeita propriamente o mundo dos homens. Depois de uma década a trabalhar a obra e a metodologia crítica de Hannah Arendt, é neste ponto que me encontro. Posso afirmar que foi o exercício do jornalismo, a par desta extensa análise teórica, que me fez chegar até aqui. O mundo dos homens, como argumentaria Arendt, só pode ser realmente compreendido quando analisado a partir da dimensão mais primária da interação humana. Não há melhor espaço para essa observação, se estivermos dispostos a empreendê-la, no jornalismo. Talvez possa assim afirmar, como Albert Camus, que não obstante as suas limitações, esta pode ser efetivamente uma das melhores profissões do mundo. Muito obrigada. Obrigado, doutora Cláudia Gameiro, tanto que trouxe até nós, tanto que fica para pensar. Eu vou agora exercer aquilo para o qual fui convidado, um breve comentário crítico. Comentário significa pensar com e, portanto, pensarei consigo e daquilo que com Hannah Arendt procurou pensar. Alguém para quem a crítica foi tão importante e que na sua análise também, aliás, acicata a sua classe profissional, dizendo que por vezes falta isso mesmo, a crítica. Eu percorreria algumas premissas do seu argumentário, sublinhando-as e depois terminaria com 2, 3 questões que fica à vontade para responder ou ignorar. Apreciei particularmente esta ligação que faz entre a banalidade do mal e a classe, ela mesma, do jornalismo. Enquanto categoria profissional, estava a ouvi-la falar e a lembrar do jornalista Fernando da Costa, que chama sempre a atenção de que o jornalismo se vai perdendo na medida em que ele se vai menorizando. O jornalista deve ser o herdeiro dos cronistas, aqueles que contavam a história, não tanto nesta observância, se quisermos, quase doentia
da verificação factual, mas aquilo que é capaz de construir uma narrativa, claro, verdadeira, mas uma narrativa que permita compreender o tempo e as ações do tempo. A segunda nota, quando entra precisamente na análise ao julgamento de Eichmann, e a tarefa que ocupava na área era uma tarefa nacionalista, ela vai, aliás, suportada por um jornal, aliás, sob a pressão do tempo, não é? O jornal queria que se antecipasse a Hannah Arendt, como tudo que a filosofia diz respeito. É amorosa, é lenta, porque o pensamento precisa de tempo, e nesse sentido é também interessante. Exato, imagino que é hoje um jornal esperar 2 anos por um trabalho acabado. Essa pressão do tempo afeta o jornalismo, como afeta também, se permite, a academia hoje. O Hannah Arendt demora, e veja-se o grosso volume que decorre dessa análise que ela vai fazer. Como disse bem, ela não quer perdoar Eichmann, ela quer compreender. Aliás, ela é a filósofa judia de tradição que vem chamar a atenção para o facto do cristianismo ter introduzido uma categoria política que é a categoria do perdão. Aliás, na condição humana, ela tem precisamente uma secção para pensar o perdão, e ela chama bem a atenção de que o perdão tem, aliás, muito diferente com a filósofa. Eu sou um defensor da apocatástate. Todos terão redenção no fim, incluindo o próprio demónio, mas para a área ela chama a atenção a quem comete o mal radical, o mal que é cometido com consciência daquilo que se está a fazer. Ela, citando palavras bíblicas, diz: melhor fora tomasse uma pedra sobre o pescoço e se afogasse. Não, nem todos têm redenção. Ela é fina no cuidado e no detalhe que faz do texto bíblico para pensar essa categoria política. Porque é que o perdão é tão importante? Porque a ação é irreversível. O que está feito não pode ser alterado. Então, como lidar com este facto político que o que está, está? Então, o perdão seria essa possibilidade de recontarmos. Lembrando Paul Ricoeur, raconter autrement. É possível recontar de outra maneira, e aqui é também interessante o papel que o jornalista pode ter para a compreensão crítica da memória pública e também, por vezes, um apaziguamento, que nunca é disfarçar, que é a obrigação do jornalista trazer à evidência aquilo que está invisível. Gostei que tivesse chamado a atenção e tivesse sublinhado que ela perdeu muitos amigos por este trabalho. É, se me permite, aquilo que de mais doloroso tem quando observa o percurso de Hannah Arendt, é alguém que perdeu amigos por estar a fazer o seu trabalho crítico. E amigos, eles mesmos filósofos. E às vezes estavam a almoçar com o professor Viriato, chamava a atenção de algo que não sabia, o próprio Hans Kuhn corta relações, fora os amigos judeus que se afastaram, mantêm correspondência, mas que se afastaram da Hannah Arendt. E lembrava-me precisamente daquele texto Homens em Tempos Sombrios, ela tem uma análise próxima de Heidegger sobre o que é o amigo. É claro que o amigo se testa nos momentos difíceis. Estamos mal, o amigo é aquele que vem a socorro. Mas ela chama a atenção, provavelmente, o critério mais aguçado da amizade é quando temos um sucesso. O amigo testa-se no nosso sucesso. É aquele que é capaz de narrar e viver com felicidade o momento bom que estamos a atravessar. E, portanto, alguém que tem uma aguda consciência de que é amizade, ter perdido um amigo, naquilo que eu diria um sucesso filosófico, que é uma análise de cuidado do que estava ali em causa, porque, como bem disse, o mais fácil era alinhar na catástrofe coletiva. Vamos agora condenar inteiramente os nazis. É fácil perceber onde é que está o vilão, o bode expiatório. Mas é preciso não cedermos ao imediato. E uma vez mais, a demora. É preciso distinguir. A palavra crítica é isso. É distinguir a dever. Essa ideia de discernir. E, portanto, aplaudo esse submundo. Depois, esta ideia que também achei curiosa, de distinguir, acho que não é da engenharia, não é da arquitetura, é da engenharia. Portanto, é um homem que vem dar praxis, é um funcionário, diríamos, desprezível com aqueles predicados que a Arendt também lhe dedica, mas que se vai tentar depois defender como um mero funcionário, mas que a Arendt chama a atenção que era impossível os judeus resistir, é certo,
mas podiam não ter colaborado. E chama a atenção para aquelas lideranças, precisamente, que acompanharam Eichmann e que levaram à tragédia da sua própria comunidade religiosa. Uma vez mais, achei interessante a sua crítica ao ofício ele mesmo do jornalismo. É preciso uma certa coragem hoje chamar a atenção para uma ausência de crítica na função, talvez porque há pressa em lançar a notícia, portanto não há tempo para digerir intelectualmente, criticamente. Pois chamar a atenção para aquilo que é o trabalho da análise e é, em princípio, o trabalho da filosofia, que é uma análise conceptual, simultaneamente teórica, também o seu impacto prático. Vi que tentou ter uma parte experimental da sua tese, o ciclo da nova classe, e as dificuldades que teve em capturar os entrevistadores. Como se os entrevistadores não se quisessem deixar entrevistar. É interessante essa tensão que a sua tese, a sua dissertação atravessou. Depois a ideia das contradições inerentes à própria classe. Muito completada por voluntários. Pergunto se o facto de serem voluntários traz um problema. Porque muitas vezes parece que o problema do jornalismo é eles também serem financiados por certos setores. Aliás, uma das tragédias da comunicação é o menor número de agências noticiosas. Portanto, este é quase que a imprensa regional teria mais liberdade, muitas vezes, do que a imprensa nacional para poder dar notícias. Voltando a isto, como depois pensarmos também aqui o papel, digamos, do jornalismo voluntário. Embora, inteiramente contra, e deve ser precário, no seu ofício, era o que faltaria. Achei também interessante a distinção que trouxe entre interesse público do interesse do público. Não são a mesma coisa, e depois abeirar-se daquilo que é o conceito intelectual. Eu confesso que só aceito um conceito intelectual, que é aquele que o George Steiner, também um nome de tradição, apresenta. Intelectual é aquele que é incapaz de ler sem um lápis na mão. Intelectual é aquele que tem que sublinhar, aquele que distingue o essencial do auditório. E, no fundo, o jornalismo não é senão sublinhar socialmente aquilo que nos parece digno de notícia, digno de sublinhar, digno de atenção pública. Eu vou ter que passar alguns pontos e algumas premissas para depois também abrirmos ao debate, digamos, da nossa comunidade presencial e online, mas só mais duas chamadas de atenção que, no fundo, se encaminham para aquilo que é verdadeiramente a sua conclusão, que é chamar a atenção para a degradação do jornalismo, e aqui pareceu-me ligando que esta degradação do jornalismo tem que ver com uma noção de liberdade. Aliás, chamou a atenção para o mundo grego, não é? Todos ocupam um papel, fazia parte disso. O próprio Sócrates, não sendo uma família afortunada, ele tinha um estipêndio, por exemplo, uma herança para ir ao teatro. Quanto ganharíamos todo jornalista, todo homem de cargos públicos frequentasse mais o teatro? Mas, enfim, era outro hoje política feita desses homens ociosos, porque esse sócio lhes dava, uma vez mais, tempo. Não estavam, sublinhou bem esse aspecto. Quem participa está agarrado à necessidade, e a necessidade traz sempre um peso sobre aquela que é a nossa participação. Quem vive vidas de escravatura, embora a escravatura moderna, mesmo a antiga, não tenha desaparecido, e Portugal descobre cada vez mais casos dessa vergonhosa escravatura, mas aquela escravatura moderna não pode estar interessada em participar da vida pública, da vida política. Aliás, veja-se muitas vezes quando há a iniciativa do poder político se aproximar da sociedade civil, orçamentos participativos, abrindo linhas diretas de governança partilhada, muitas vezes é um desinteresse coletivo porque a vida vai escravizando. Depois há um momento que me fez lembrar uma figura que é muito cara ao nosso centro, que é o padre António Vieira, quando chamava a atenção de que se perde, uma vez mais com Arendt, não é? Eichmann é palhaço no mau sentido. Eu tenho uma grande admiração pelo palhaço. Aliás, tenho um amigo que aliás, está a participar, arquiteto, que de certa altura dizia que a tarefa do filósofo tem alguma coisa a ver com a tarefa do humorista. Que eu critiquei imediatamente e hoje estou levado a concluir que tem alguma coisa em conjunto, que é dar um passo atrás, que é se espantar com alguma coisa que nós naturalizamos, damos como normal e, quebrando isso,
a filosofia pela via conceptual, o humor pela via da chacota, quebram essa naturalização que normalmente nós fazemos. Mas porquê o padre António Vieira? Porque o narcisista é aquele que não tem convicção. É aquele que vai, segundo sopra, aquilo que o pode permitir sobreviver socialmente. É aquele político de ocasião. E o Vieira, quando o sermão aos peixes, que ainda bem que ainda se mantém na instrução pública, chama a atenção do povo. Aquela criatura sem espírito. Não é? E muitos dos políticos de ocasião se vão tornando maleáveis apenas para se poderem ir agarrando ao poder de circunstância, seja para a admiração do Partido Novo, e seja logo assim para ser o maior dos revolucionários, se a isso interessar a sua sobrevivência. Como digo, vou ter aqui que passar. Achei muito interessante. Daria para voltarmos a esse tópico de como a inveja e o altruísmo são faces, elas, da mesma moeda. Teria aí interesse. Bom, tenho então que avançar para concluir, e concluir no meu caso é lançar perguntas, porque muito gostaria de ouvir um pouco mais, e só por isso também lanço estas, diria, três questões. A primeira, quase trazendo aqui uma sonoridade interdental, quer dizer, quais seriam as causas da decadência do jornalismo? Vou voltar a fazer assim, duas das causas da decadência da profissão. Depois, porque chamou a atenção para a notícia e o papel do contador de histórias, o que é para si então a notícia? Se lhe quer dar ao jornalista o papel que disse que seria importante dar. E por último, se quiser voltar a este tópico que me parece de veja interesse, entre, por um lado, interesse público e interesse do público, quais são para si o critério para fazer distinguir as duas coisas, e quando está a pensar na notícia, resistir, afastar-se daquilo que é o interesse do público para aquilo que possa ser o interesse público, provavelmente de lançar a reflexão sobre um determinado foco, um determinado sublinhado, o papel de um intelectual, que é também o papel do jornalista, de sublinhar e dar enfoque. Uma vez mais, agradeço imenso o tanto que trouxe para refletir, levo muitas outras notas para digerir com o tempo. Também, uma vez que vamos entrar no fim de semana, é um bom tempo para, no ócio, nesse tempo outro, podermos voltar e todos pensarmos um pouco mais. Dou-lhe então o tempo, se quiser reagir ao que eu disse, e depois abriremos para quem aqui está, os que já acompanham. Uma vez mais, muito obrigado. Causas da decadência. Pronto. Causas são muitas, mas uma das análises mais interessantes da minha tese foi voltar. Nós temos. O jornalismo tem a sua própria leitura da sua própria história. Começa frequentemente com as grandes revoluções, a Revolução Inglesa, a Revolução Norte-Americana e a Revolução Francesa. É aí que está a base do que se chama a ideologia do jornalismo, que foi estruturada no século XIX e da qual a classe, o conceito de jornalismo, na verdade, é uma construção do século XIX, começa com a construção da sua ideologia, que vai buscar todas as suas ideias às grandes revoluções. E uma das... Só que, normalmente, quando olhamos para a história do jornalismo, é aqui que entra a história da leitura marxista que eu estava a fazer. Nós olhamos para as relações de produção. Quase sempre o primeiro grande momento é a invenção da prensa de Gutenberg, e depois passamos para os barulhos dos médias, a industrialização e por aí adiante, e olhamos sempre muito para a questão do jornalismo por uma perspectiva económica. E como se fosse a perspectiva económica, começou-se a construir jornais para vender informação comercial, os novos mundos, as mercadorias, era necessária a informação comercial, e foi desta estruturação económica que sobressaiu as ideias políticas, começou a haver mais informação, as pessoas começaram a pensar mais nela, e daí as grandes revoluções, que é uma leitura essencialmente marxista da história, que é do trabalho que nos tornamos seres políticos. Hannah Arendt, e é este o contributo de Hannah Arendt, que Hannah Arendt pode ter na leitura do jornalismo, da história do jornalismo e da ação dos jornalistas, tem uma leitura inversa. Nós temos que começar pelas pessoas e depois é que vamos para as relações de produção. O que é que move as pessoas? É aqui que está em causa. E ao reler a história do jornalismo, eu acabei por dar mais relevância a questões que, quando eu estudei jornalismo a primeira vez na licenciatura, não foram tão, nem mesmo nos livros de jornalismo, por norma, são tão discutidas, que é o facto do jornalismo ainda devia ter nascido do fanatismo religioso. Estamos a falar, eventualmente, se calhar, o primeiro jornalista da história moderna, e vou por aqui, jornalista com ressalvas, foi Martinho Lutero. Publicou lá as suas 500 teses contra as indulgências e criou uma cisão no mundo católico. Atenção, ninguém vai dizer que eu disse que foi o primeiro jornalista com ressalvas. Porquê? Porque ele inaugura
o pensamento dissidente numa altura em que existia um absoluto religioso ligado à política. E ele inaugura esse pensamento dissidente que depois vai contaminar toda uma sociedade, que é a sociedade europeia, e depois que é levado depois a essas cisões, que depois acabam por criar a cisão da sociedade inglesa, com o próprio monarca a assumir as questões religiosas, cria cisões na igreja, e depois leva todas as pessoas que vão para os primeiros colonos que vão para os Estados Unidos, são pessoas que levam uma visão dissidente, aliás, elas imigram exatamente por causa disso, leva essa visão dissidente da religião, é ali nessas camadas religiosas que nasce o conceito de autogoverno, porque em teoria só obedeciam a Deus, não obedeciam ao rei de Inglaterra. E foi estas dimensões, estas questões políticas relacionadas com a vivência da decisão religiosa e de algum fanatismo religioso que acaba por separar da política tradicional, que eu acabei por estudar, que não são tão discutidas. Estão lá, mas não se dá relevância, que acabei por estudar. Como é óbvio, há a questão económica, e efetivamente os jornais crescem numa perspectiva de dar informação comercial, mas muitos desses pequenos tipógrafos, aliás, os jornais nascem na tipografia, os primeiros jornalistas são tipógrafos, mas muitos desses tipógrafos também estão a contestar um regime de direitos régios que só permite a certas tipografias imprimirem certos livros, tudo o resto era censurado, e esses pequenos tipógrafos protestantes começam a querer publicar outras leituras da Bíblia, outros tipos de livros. E apesar de haver aqui a questão económica, porque como é óbvio eles queriam parar com os direitos régios para conseguirem vender mais, é uma leitura económica, como é óbvio, há esta questão política, também é uma questão de transmitir pensamento dissidente. E depois há todo um núcleo de intelectuais, os grandes intelectuais, como John Milton, que escrevem em jornais, escrevem opúsculos, escrevem todo um conjunto de tratados que querem ajudar a pensar a sociedade, criticam a censura régia, temos que ajudar, tem que haver pensamento dissidente. Aliás, é essa a grande mensagem da Europa Gípica. Tem que haver pensamento dissidente para que possamos crescer intelectualmente, para que possamos crescer enquanto sociedade. Nada é pior que a censura, o censor régio. Não tem tempo para estar a avaliar a profundidade de um texto que alguém passou toda a vida a estudar. E foi estas dinâmicas políticas ligadas ao fanatismo religioso, que é considerado extremismo religioso, que fez nascer um conjunto de novas religiões, e há discussão sobre se deve haver ou não censura, que eu fui aprofundar mais na minha tese e percebi que o jornalismo nasce não tanto, como é óbvio, acaba por expandir-se por causa disso, das revoluções tecnológicas, mas por causa destas cisões políticas que vão surgindo a partir do século XV, XVI, depois vão para o Novo Mundo, criam a Revolução Inglesa, depois criam a Revolução Americana, e 10 anos depois explodem na Revolução Francesa, que já foi explodir. Há quem chama de reforma atrasada, acabam por explodir na Revolução Francesa em 1789. Mas é a Revolução Francesa, pela sua carga dramática, pela sua pujança, que acabam por ser o grande bastião da história do pensamento jornalístico, aqueles seus valores que foram defendidos na altura, como o valor da liberdade. Pronto, isto para dizer o quê? O jornalismo nasceu do ativismo. Foi essa a grande conclusão da minha tese, do ativismo de participação política. Aquele ativismo começou a partir do século XV e que contestava o absoluto político e religioso. É essa a origem do jornalismo. No entanto, nós só começamos a pensar o jornalismo sensivelmente a partir dos finais do século XVIII, inícios do século XIX, logo a seguir à Revolução Francesa, quando os jornais começam a estruturar, também devido ao surgimento da liberdade impressa, e numa altura em que as redações começam a ser dominadas pelos homens de letras. Então há uma grande fusão de que têm uma visão muito própria, que não são ativistas. É outra visão do mundo. Os ativistas têm... As primeiras pessoas a usar os jornais como instrumentos de disseminação de informação científica, de informação pública, tinham objetivos claramente políticos. Os homens de letras tinham objetivos privados. Muitos deles estavam ali como meio para arranjar dinheiro, para outras ambições, às vezes ambições políticas, outras para lançar posteriormente as suas carreiras, mas são pessoas que são necessárias a determinada altura para estruturar as narrativas
para uniformizá-las para que o jornalismo possa integrar a industrialização e disseminar-se cada vez mais. E uma das razões da crise do jornalismo, como exponho na minha tese, é o facto de a leitura da história estar tão focada nos avanços tecnológicos e na estruturação do jornalismo do século XIX, que cola invertidamente aos homens de letras, que esquece todo o seu passado ativista, que eram nós, criando uma dissonância, eu chamo de dissonância identitária. Nós vemos como os homens de letras, vemos como romancistas, vemos como uma espécie de intelectuais, apesar do intelectual daquela época ser um pouco diferente, acaba por se misturar também ele próprio com os romancistas, como a Ana Arendt também expressa, mas a nossa verdadeira identidade é de ativismo, é de que nós vemos. Nós vemos da afirmação do pensamento dissidente. Mas ao misturarmos com os homens de letras e com, basicamente, a institucionalização das monarquias constitucionais e, posteriormente, com as democracias representativas, acabámos por deixar de lado essa questão do pensamento dissidente para sermos meros contadores de histórias da realidade, como a Arendt diz, que tornam a realidade suportável, mas que tornar a realidade suportável não é ser um quarto poder. E a Ana Arendt assumia que tinha um grande compromisso com a verdade. Não era com as histórias, era com a verdade. Era que se faltava a procura. E às vezes, para procurar a verdade, não se pode contar uma história, não se pode criar heróis, não se pode criar personagens. Temos que ir ao fundo das questões. E arriscar-nos a ir contra a narrativa vigente, como é óbvio. E há alguns teóricos que dizem que na verdade, o jornalismo começou a degradar-se no momento em que ele se profissionalizou, que foi no século XIX, ao assumir todo um conjunto de ideais e de configuração identitária, que na prática foi buscar. Isto foi numa época, o século XIX foi uma época de grande. Foi depois da Segunda Revolução Industrial. Os jornais crescem os meios de comunicação, aumenta o alfabetismo, é necessário aumentar a distribuição, é preciso uniformizar a linguagem, uniformizar as histórias que toda a gente compreenda. Percebe-se porque é que isso aconteceu, atenção. Só que eu digo que padeceu de excesso de um certo idealismo romântico que foi buscar a Revolução Francesa e acabou por se perder ali um bocado, entrando desde essa época, aliás, os textos críticos da degradação do jornalismo e do conflito interno dos jornalistas vêm desde o início do século XX. Reparou-se logo que havia ali questões que não batiam, que a ideologia estava em contradição com ela própria, que depois, na realidade, dos jornais, as histórias muitas vezes distorciam. Aliás, houve sempre problemas com a verdade no jornalismo, nunca houve. Mas quando se procurou institucionalizar, foi mesmo para acabar com a questão da distorção da verdade. Então, porquê é que não acabou? Porquê é que os jornalistas se perdiam nos próprios conceitos? Todo o texto da opinião pública do Walter Lippmann discute sobre isso. Porque é que a defesa da objetividade não acabou com os problemas do jornalismo? Porque é que continuamos a ter os mesmos preconceitos, os mesmos enviesamentos da realidade? E uma das conclusões da minha tese é que tem a ver com este problema da disforia identitária, esta tensão com a própria identidade que existe entre a própria profissão, que faz com que o jornalista defenda uma coisa, mas depois na sua realidade laboral, ao ter que obedecer a rotinas, ou ter que obedecer a ter que criar histórias, que basicamente depois é a sua identidade, ele ter que criar histórias, depois não bate com aquilo que está efetivamente a querer fazer e pronto, depois isto entrou, como é óbvio. Houve aqui uma legitimação do ativismo de participação política pelo grande capital que aproveitou, lá está, para vender, porque houve uma fase em que o jornalismo deu dinheiro, que depois distorceu os conceitos e ajudou a criar, eu digo que houve que o ativismo de participação política no século XIX foi apropriado pelo grande capital, é uma das conclusões da minha tese, que foi o grande responsável por estas transformações e por esta distorção identitária que houve na sua ideologia. Depois, há aqui a questão de base, que é os jornalistas não são os produtores da informação que levam ao público. São meros observadores, têm alguma informação, não têm a informação toda. A estruturação das modernas relações públicas faz, destinada à propaganda, faz com que frequentemente eles recebam a informação que os emissores sabem que eles vão interpretar de uma certa maneira, a informação detalhada, a informação verdadeira, mas com aquela eles vão interpretar isto de uma certa maneira, há um jogo com a própria noção do jornalismo, muitas vezes parte de pessoas que foram jornalistas e começam e depois passam do outro lado. A degradação do jornalismo vem de várias questões. Uma delas é a disforia identitária, outra é a sua transformação em produto, quando na prática era um lado de dissidência. E vem também
de facto das rotinas produtivas, da interiorização, depois há toda a questão do jornalismo se ter encaixado na lógica industrial que o Guter Anders e a Hannah Arendt falam, da obsolescência do homem, na forma como tivemos que nos adaptar ao espacinho no jornal, há só aqueles caracteres, tem só, e temos que colocar uma representação da realidade naquele espaço que nem sempre obedece à complexidade da realidade. Os jornalistas assumiram uma missão que estava muito aquém da dimensão humana de Hannah Arendt, assim para resumir. É natural que haja crises internas, e é natural que gradualmente, ao longo do tempo, se foi decaindo, até pelo século XIX até hoje, houve tantas transformações tecnológicas, que é difícil nós continuamos com a mesma ideologia do século XIX, no século XXI, e houve uma série de revoluções, então agora estamos com a revolução digital, é outra revolução. Estamos a trabalhar cada vez mais rápido, com cada vez menos tempo para pensar, com uma cultura identitária e profissional, como eu já disse, cheia de preconceitos enviesados, já de si enviesados, que é natural que gradualmente a ideologia se fosse corroendo dela própria e até chegarmos a um ponto que a profissão continua a ser necessária, mas ninguém quer financiá-la, nós não percebemos porquê. Não sei se respondi. É uma análise um bocadinho extensa. Exato, é suficiente. Não sei se quer só rapidamente, depois podemos abrir. Pronto, aqui o que é a notícia? Eu não consigo responder isso porque eu na minha tese estruturei, tentei definir o que é o jornalismo, o que é a notícia, tentei perceber conceitos, e aliás é um dos problemas do jornalismo, é que temos conceitos que cada um dá um significado. É o que eu digo, quando o jornalismo consegue albergar em si excesso de elementos de significância, é isso. O que é o jornalismo? Não há uma definição. O que é a notícia? Não há uma definição. Isto é um bocadinho uma profissão, lá está, pelo seu elemento de ativismo original. Cada um em si mesmo interpreta da sua maneira. Tenta-se uniformizar, somos contadores tentamos objetivar com as ferramentas técnicas, somos contadores de histórias, só que isso também não responde concretamente ao que é o jornalismo. E um dos grandes problemas da minha tese, tanto com o conceito de banalidade ou não, foi esta definição de conceitos. É que há excesso de sentidos. E havendo excesso de sentidos, nós não conseguimos ser fiéis, nós somos humanos, havendo excesso de sentidos, nós não conseguimos ser fiéis a todos os senhores. Daí que eu falo depois nesta confusão entre liberdade e livre-arbítrio, porque depois confunde-se liberdade de imprensa com liberdade de empresa, com liberdade de expressão, com liberdade de imprensa, que são tudo conceitos de liberdade diferentes. Mas depois, afinal, estamos a falar de quê? A liberdade é tudo e não é nada. É uma liberdade, como dizia na tese, demasiado carente de libertação para conseguir ser livre em si mesmo. Interesse público e interesse do público são questões que partem da teoria do jornalismo. Há os órgãos, nomeadamente os órgãos não dirigidos pelo Estado, que tendem a defender mais o interesse público. Depois os órgãos mais privados vão mais ao encontro do interesse do público. Eu tentei analisar isso dentro da minha tese, o que é que os jornalistas valorizam mais, o que é que acham que é mais importante para chegar ao público, e cheguei à conclusão que, na prática, tanto o interesse público como o interesse do público muitas vezes acabam funelados nas histórias gerais, histórias de interesse humano. Que é apresentar uma história, uma personagem, uma ideia. E são histórias que muitas vezes têm o interesse público, que acabam por ir aos dois lados. É o interesse do público e o interesse do público. E estas histórias, a dimensão da história de interesse humano vai depois ao encontro dos contadores de histórias. São histórias que, ao fim e ao cabo, nós conseguimos contar. Temos tantas limitações, são histórias que nós conseguimos contar. Sabemos que não estamos a cumprir com o nosso papel, sabemos que falhamos muitas vezes aquele esclarecimento público que é, mas nós não conseguimos. Mas depois há dimensões da realidade que nos escapam, nós não conseguimos compreendê-las. Então, ao apresentar esta personagem, as suas dificuldades, os seus dramas, é a forma que nós temos mais fácil, eu não vou dizer que seja fácil, mas é a mais prática, de apresentar ao público certas problemáticas sociais, e às vezes aqueles focos nas vítimas, que chamam de infotainment, difusão entretenimento, mas muitas vezes é a única maneira que o jornalista tem de expor um problema, por mais sensacionalista que perceba que ele possa ser. Portanto, espero que tenha respondido. Crítico, uma vez mais agradecendo à autora Cláudia Gameiro ter vindo à Universidade Aberta. É para nós um grande gosto e convido a todos a juntarem-se a mim num último aplauso à nossa oradora, a quem muito agradecemos. De todos os restantes, despeço até ao próximo encontro. Votos de bom fim de semana, desse tempo de ócio, seja bem aproveitado para tudo que vos apeteça. Muito obrigada.